Hoje, amanhã e sempre, nós precisamos ler, meditar, aplicar o que está nos evangelhos. Por esta razão, nós temos tido o privilégio de, ao longo de algumas semanas, ler o Evangelho de João, que eu chamei de o Evangelho do poeta João. Na semana passada, tratei do seguinte tema: que amor é este? E eu quero continuar. E a pergunta é se esse título merece uma interrogação ou não. Eu coloquei sem interrogação e deixo sem interrogação para ser uma exclamação: que amor é este? Eu, então, na semana anterior, falei do novo nascimento, mas senti que precisava complementar. Então, eu volto hoje ao tema do novo nascimento. Leio, então, parte do diálogo de Jesus com Nicodemos, que é exatamente sobre o novo nascimento. Verso 3 e seguintes. Jesus respondeu: em verdade, lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade, lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer: vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Então, Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Jesus respondeu: você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade, lhe digo que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre as celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, Nicodemos, a não ser aquele que lá desceu, o Filho do Homem. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Eu escrevi uma paráfrase para este diálogo, que nos ajuda a entender um pouco as metáforas aqui presentes. Jesus respondeu: na verdade, o que você vê é o reino de Deus em ação, mas ninguém pode entrar neste reino se não nascer de novo. Nicodemos ficou intrigado. É simplesmente impossível que isso aconteça. Ninguém pode voltar ao ventre de sua mãe e nascer pela segunda vez. Jesus explicou: a verdade é uma só, para você e para todos. Para entrar no reino de Deus, não basta apenas o nascimento biológico. É do nascimento espiritual que vocês precisam. Quem é nascido apenas biologicamente segue seus próprios desejos. Quem é nascido espiritualmente é guiado pelo Espírito Santo. Vou fazer uma comparação. Sinta o vento. Você ouve o seu som, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Quem é gerado de novo pelo Espírito Santo vive eternamente. Nicodemos admitiu: ainda não entendi, mestre. Jesus tornou a explicar: na verdade, você sabe tudo sobre a religião de Israel, mas continua pensando em termos puramente humanos, não celestiais, porque você não é nascido de novo. Você e sua gente têm visto o que dizemos e fazemos, mas não veem o principal. Eu sou o Filho de Deus que veio ao mundo. Lembra da serpente de metal que Moisés preparou e levantou diante do povo para que fosse perdoado? O que aconteceu? Quem olhou para ela
foi sarado. Chegará o dia em que eu também serei levantado sobre o monte. Quem olhar para mim e crer que sou o Messias enviado por Deus, terá a vida eterna. Meu objetivo hoje é lhe fazer uma pergunta, a qual eu não posso responder. Você que deverá responder. Você nasceu de novo? Essa expressão nascer de novo é uma metáfora. O que é uma metáfora? Vou contar aqui uma história que eu não vivi. Mas o nosso irmão Luiz Antônio Curvacho, membro de nossa igreja por várias décadas, já falecido, um dia ele me disse que esteve na Grécia. Disse: Israel, você sabe como é que é chamado o ônibus na Grécia? Não, irmão Luiz. Metáfora. Eu estive na Grécia algumas vezes, mas não andei de ônibus. Preciso andar de ônibus para conferir se esse é o nome ainda hoje do ônibus. Por quê? Porque o ônibus é aquele que leva você de um lugar para o outro. A metáfora é uma maneira de dizer uma coisa por meio de uma outra coisa, de levar você de um lugar para o outro. Nascer de novo, portanto, é uma metáfora. É uma metáfora para a conversão. É claro que ninguém pode nascer de novo biologicamente, fisicamente. É um nascer de novo espiritual. É uma metáfora. O apóstolo Paulo usa também essa metáfora. Vejamos, por exemplo, Gálatas 4, 18 a 19. Diz ele: é melhor ser sempre zeloso pelo bem e não apenas quando estou com vocês, meus filhos, porque de novo estou sofrendo as dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Ora, como é que Paulo, um homem, podia sentir dores de parto? Uma metáfora para mostrar o quanto eles moravam no seu coração. E ele, na sua metáfora, ainda prossegue. Jesus está sendo formado dentro de vocês, como se estivesse sendo gestado dentro de vocês. Essa é a metáfora. Outro exemplo ainda paulino, 1 Coríntios 4, 15. Ainda que vocês tivessem milhares de instrutores em Cristo, não teriam muitos pais, pois eu gerei vocês em Cristo Jesus pelo Evangelho. Isto é, quando anunciei o Evangelho, eu gerei vocês em Cristo Jesus. Uma metáfora. Em Filemão 1,10, comentando a situação do escravo fugido, Paulo, então, lhe faz um pedido. Faço um pedido em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas, isto é, quando estava preso. Aqui, algemas é algo real, mas é também uma metáfora para prisão. Então, eu quero responder algumas perguntas sobre o novo nascimento. Primeiro, o que é nascer de novo? É uma metáfora. Temos que ter uma boa vontade espiritual para entender. Nascer de novo é ser novamente gerado pelo Espírito Santo. Nós fomos primeiramente gerados biologicamente. Mas, quando nascemos de novo, nós somos gerados novamente, agora pelo Espírito Santo. Penso que um bom exemplo é o nascimento de Jesus, biologicamente falando. O Espírito Santo entrou no ventre de Maria e gerou vida no corpo de Maria. Essa vida era o seu filho, Jesus, que ao final, então, do processo de gestação, veio ao mundo. O Espírito Santo entrou no corpo de Maria, fecundou o seu corpo. Penso que o que aconteceu com Jesus nos ajuda a entender o que é o nosso novo nascimento. É o Espírito Santo entrar em nosso ser e gerar vida em nosso ser, dando à nossa vida uma outra forma. Por isso, eu quero recuperar alguns pensamentos que li na semana passada de autores do passado sobre o novo nascimento. Eu começo de novo com Abraham Kuyper, um holandês, uma grande carreira
política a serviço do fim da escravidão no mundo, que era liderado pela Europa, a Holanda inclusive, ele então escreveu: há dois tipos de beleza. Há a beleza que Deus nos dá no nascimento e que murcha como a flor. E é a beleza que Deus nos garante quando, por sua graça, nascemos de novo. Esse tipo de beleza nunca fenece, mas floresce eternamente. Primeira pergunta: o que é o novo nascimento? Primeira resposta: o que é o novo nascimento? Segunda resposta: o resultado experimentado nessa nova vida é o perdão perfeito. Por que perdão perfeito? No verso 14, nós lemos a história de quando Moisés fez uma escultura metálica, colocou sobre um lugar elevado e, tendo o povo cometido pecado, experimentando as feridas e a morte por causa do seu pecado como castigo pelo pecado, Moisés, por Deus orientado, providenciou essa serpente de bronze, elevou-a e quem olhasse para ela, arrependido no seu coração, era curado. Mas depois essas pessoas morreram. Eu chamo isso de um perdão incompleto. O perdão de Jesus é completo. Por quê? Claro, perdoados por Jesus, depois de confessar os nossos pecados, recebê-lo como Senhor e Salvador, nós vamos morrer. Mas só morreremos biologicamente, não morreremos espiritualmente. O novo nascimento, portanto, é um perdão perfeito que nos lança de modo perfeito na vida eterna. Por isso, Bill McCartney disse: olha, quando você nasce de novo, o seu DNA muda. Você recebe a habilidade de entender as coisas de Deus. Guarde essa frase, que eu vou voltar a ela em outra dimensão um pouco mais adiante. Então, o que é o novo nascimento? É ser novamente gerado pelo Espírito Santo. Segundo, é ser perdoado de modo perfeito por Deus através de Jesus. Segunda pergunta: quando acontece o novo nascimento? Duas respostas. Primeira resposta: a nova geração, isto é, o novo nascimento, acontece quando nós ouvimos a palavra do Evangelho e decidimos aceitar o Evangelho de Jesus como sendo o nosso Evangelho. Você se lembra que às vezes o apóstolo Paulo, escrevendo suas cartas, ele fala o meu Evangelho. Não era meu no sentido de que ele o tinha inventado, mas tinha ouvido esse Evangelho e tornado agora seu Evangelho. Por esse Evangelho nós decidimos viver. Ouvimos e decidimos viver. Não foi uma decisão de momento, clique. Até pode ter sido, mas logo ela tem que ter os passos seguintes. É uma decisão que reflete uma escolha definitiva da nossa vida, a partir do momento em que ouvimos a palavra do Evangelho. Portanto, se nós queremos que nossos amigos familiares se convertam, nós temos que falar a eles a palavra do Evangelho. Por isso, eu selecionei para essa reflexão aqui, vou repetir, a frase de David Jeremiah. Ele diz o seguinte: muitos cristãos têm a equivocada ideia de que a vida eterna começa quando morrem. Geralmente, agora eu estou dizendo, falamos assim, quando eu entrar na vida eterna, é isso que Jeremiah está dizendo. É uma ideia equivocada, não bíblica. A vida eterna, afirma ele, começa quando nascemos de novo no reino de Deus. Quando acontece? Quando ouvimos as palavras do Evangelho e decidimos aceitar o Evangelho como sendo o nosso Evangelho. Segunda resposta: quando acontece? Acontece quando permitimos que o Espírito Santo entre em nossa história e nos convence de que somos pecadores, isto é, em falta, em débito para com Deus.
E a resposta de Deus é providenciar o pagamento por essa dívida por meio da graça. Aqui nós temos duas metáforas, água e espírito. Água simbolizando o ritual do batismo. Espírito mostrando o poder que nós temos para viver. Quando o Espírito Santo entra em nossa história, nós somos batizados com água e com Espírito. Isto é, nós passamos por um momento de submissão em que nos rendemos e descemos as águas com tudo que simboliza, e a partir daí o Espírito Santo nos capacita com poder para viver o Evangelho. Por isso, Henry Drummond escreveu, e repito aqui, a vida espiritual é um dom do Espírito vivo. O homem espiritual não é a continuação do homem natural. É uma nova criação, nascido de cima, nascido de novo, nascido do alto. Quando acontece? Quando ouvimos a palavra do Evangelho e decidimos viver com ela. Quando permitimos que o Espírito Santo entre em nossa história e nos convença que somos pecadores e nos leva a confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Mas agora eu quero ler uma frase para a nossa última pergunta que eu quero responder. Essa frase é de um grande autor chamado Frederick Bruce Meyer. Gosto muito de suas obras. Ele escreveu o seguinte. Antes, inclusive, eu tinha selecionado uma frase até muito interessante, em que o autor dizia que tudo muda, dando a impressão quase que uma mágica instantânea. Não é assim. Vejamos o que Meyer nos instrui. Quando nascemos de novo, uma nova vida, a vida de Deus, é colocada em nós pelo Espírito Santo. Vou repetir. Quando nascemos de novo, uma nova vida, a vida de Deus, o modo de ser de Deus, a dinâmica de Deus, o poder de Deus, a vida de Deus é colocada em nós pelo Espírito Santo. Mas a velha ego-vida, ou vida egoística, que a Bíblia chama de carne, não é jogada fora. Quando nós nascemos de novo, o nosso egoísmo, a nossa natureza pecaminosa não é jogada fora. Isso causa muita dificuldade, ao ponto de algumas pessoas acharem e ensinarem a doutrina da impecabilidade, segundo a qual, depois que nós nascemos de novo, nós não pecamos mais. Bom seria que isso fosse verdade. Mas no mundo real, não é isso que acontece. Mas então diz, as duas, isto é, a nossa vida carnal e a nossa vida, vamos chamar, espiritual de Deus, coexistem no mesmo coração. É isto que a Bíblia chama de batalha espiritual, não o que algumas outras pessoas imaginam. Então, Maia cita o texto paulino, a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. Isto é, espírito aqui é a nossa disposição interior boa e carne aqui é a nossa disposição interior perversa. A carne luta contra o espírito e o espírito luta contra a carne. O espírito aqui também pode ser o Espírito de Deus presente em nós. E a carne tenta pressionar, extinguir, como diz Paulo, abafar o Espírito Santo. Vou dar um exemplo aqui da raiva. Você já sentiu raiva alguma vez? Uma raiva robusta? O que acontece? Ela começa pequenininha, mas você vai dando corda, essa raiva vai crescendo. Chega um ponto que ela explode. Mas depois que ela explode, ela não se satisfaz. Por exemplo, no seu caso, graças a Deus, uma pessoa mata uma com um tiro, mas não satisfeita em seu ódio de ver o seu adversário, inimigo, ofensor,
ou qualquer outra coisa, morto, ele dispara mais 5 ou 6 tiros no morto. Estou usando aqui uma linguagem que a gente nem sabe bem o que significa, não tem a menor ideia, nunca sequer peguei numa arma de fogo, só para dizer isso. Então, o ódio vai se expandindo. A carne tende a se expandir dentro do nosso coração. A natureza pecaminosa tende a se expandir dentro do nosso coração. É disso que devemos saber, que há uma luta dentro de nós. Por isso, eu volto, então, a essa frase que quero com ela, então, concluir. Nascer de novo é ser habitado pelo Espírito Santo para ser cheio dele e seguir pela vida numa nova perspectiva, com um novo sentido. Vou repetir. Nascer de novo é ser habitado pelo Espírito Santo para ser cheio desse Espírito Santo e seguir pela vida numa nova perspectiva, num novo sentido. Antes, medo, culpa, fama, dinheiro era o sentido da nossa vida. Era atrás disso que nós corríamos. Era nesse estilo de medo e culpa que vivíamos. Era fama, dinheiro que buscávamos. Mas agora, porque o Espírito Santo habita no nosso coração, agora, porque estamos cheios e sendo enchidos do Espírito Santo, nós seguimos uma nova perspectiva. Agora sentimos paz, liberdade, relevância, valor, generosidade. É uma mudança radical que vai acontecendo. É preciso que nós vigiemos. Porque no outro quarto, vamos imaginar aqui a casa onde eu me encontro. Aqui eu estou com o Espírito Santo. Eu fechei ali a porta para que a carne não entre. Essa é a imagem. Mas aí a carne vem e bate a porta. Deixa eu entrar. Eu não vou atrapalhar. Deixa eu entrar. Eu vou lá e abro a porta. Sento naquela cadeira ali. Ele fica quietinho. Aí depois, posso falar uma coisinha? Daqui a pouco ela fala sem parar, a carne. E daqui a pouco ela pede o Espírito Santo para dar uma saidinha. Vai lá para fora. Eu estou falando de metáforas, mas exatamente isso. Nós precisamos, então, ter a perspectiva que a presença do Espírito Santo nos habilita para matar, metaforicamente falando, a carne, isto é, os desejos do eu. Em outras palavras, a presença do Espírito Santo faz com que haja em nós aquilo que o apóstolo Paulo chama em Gálatas 5:22 de fruto do Espírito. Portanto, ser habitado pelo Espírito Santo é um projeto para a vida toda. Mas temos que saber que a luta continua. A carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne. Eu volto, então, à minha primeira pergunta. Se lembram que eu tinha um objetivo, fazer-lhe uma pergunta. Você nasceu de novo? Se nasceu de novo, certamente rios de água viva fluem de você. Mas pode ser que na luta da carne contra o espírito, em você a carne esteja ganhando. É preciso que você, então, faça que o espírito seja vivo e se dilate no seu coração. Talvez a sua experiência de ter nascido de novo foi há muito tempo. De lá para cá, as lutas da vida, frustrações, decepções, doenças, perdas, derrotas, foram abafando, apagando o Espírito Santo. E a carne foi crescendo, seja mágoa, seja luxúria,
vaidade, poder, fama, maledicência, o que for, foi tomando conta de você. E aí, a sua vida, que é eterna, não tem a qualidade eterna. Então, é hora de você dizer, não, eu sou um amado por Deus, perdoado perfeitamente por Deus. De mim há que fluir rios de água viva. Ajuda-me, Senhor. Mas se você ainda não nasceu de novo, quero dizer que você pode nascer de novo hoje, agora. É muito simples. É simples porque o difícil já foi feito. Jesus morreu na cruz no seu lugar. É simples porque basta você fazer uma escolha. Escolher Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. É o convite que eu lhe faço neste instante. Vamos cantar agora uma música que diz: como é triste andar em trevas sem o brilho da luz de Jesus. Bela é a vida quando é iluminada, quando é dirigida por Jesus. Enquanto você escuta, ore. E se você tomar alguma decisão e precisar de nossa ajuda, quiser compartilhá-la conosco, você pode nos escrever. Nós vamos fazer contato com você. Nós vamos caminhar com você nessa jornada de restauração ou nessa jornada de novo nascimento, de conversão. Como é triste andar em trevas, mas como é bom ser iluminado, iluminada, dirigido, dirigida por Jesus. Cantemos juntos, oremos, decidamos, escreva-me. Vamos fazer contato com você.